Bom, há algum tempo eu recebi aí a missão de fazer uma pregação sobre São Francisco de Assis, em especial aquilo que ele ouve de Cristo. Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Eu fui lá nessa comunidade, fiz essa pregação, mas achei por prudência ele não estar colocando aquela pregação, porque eu usava alguns testemunhos, né, particulares ali, coisas que Deus estava falando mais para aquele povo. Mas eu achei uma meditação muito profunda e eu quero estar partilhando com vocês. Então, a primeira detalhe disso, né? Quando Francisco ouve, ele está em adoração, está na capela de São Damião, prostrado diante do sacrário, e Jesus fala com ele até a cruz. Então, o primeiro ponto, né? Deus fala, Deus conversa com aquele que está aos seus pés, né? Com aquele que está ali como um sentinela, sedento pela voz de Deus. Então, antes de você pensar em reconstruir a Igreja de Cristo, em ter um apostolado, em fazer algo por Deus, saiba que Deus ele tem um processo, e esse processo ele começa com o discipulado, e o discipulado é feito aos pés do Mestre. Antes dos apóstolos se tornar apóstolos, eles foram discípulos, eles aprenderam com Cristo, eles estavam com Jesus. Eles passaram 3 anos colados no Mestre. E isso fez com que o coração deles criasse uma paixão, um amor, uma devoção, um respeito, uma piedade, uma adoração a Jesus. Hoje nós vemos poucos frutos na evangelização porque tem pouca pessoa com o coração inflamado. E quem inflama o coração do homem para a missão é o Santíssimo Sacramento. É a adoração, é a comunhão diária, é a busca por Jesus sacramentado. Segundo ponto, quando Jesus vai falar com Francisco, ele fala: Francisco, não vês que a minha casa está em ruínas? Se lá no tempo de São Francisco houve esse desabafo do Cristo, dizendo: Francisco, não vê que a minha igreja está em ruínas, está desmoronando, está caindo. O que Jesus quer falar com isso? O Vaticano já estava de pé, as cátedras, as grandes igrejas medievais já estavam construídas. Qual que é o desabafo de Deus com essa alma jovem de Francisco? Jesus está falando: Francisco, ninguém mais quer a verdade. Francisco, ninguém mais tem sede no coração. Francisco, ninguém mais é pobre. Todo mundo busca aquilo que eu posso dar, mas ninguém me busca pelo que eu sou. Hoje é pisoteada a verdade, meu irmão. Hoje as pessoas elas querem um evangelho adocicado, adulterado. Quando você vem com a sã doutrina, quando você vem com a palavra do jeito que o Cristo deixou ela, você arruma para a cabeça. Se é ceifado, se é proibido de pregar. Ninguém quer mais, mas o que incomoda não é aquilo que falamos, mas é aquilo que vivemos. Hoje você vê uma idolatria, uma cachorralatria na sociedade. Hoje na missa, a mulher lá entrou na porta com o cachorrinho ali na coleira. Meu irmão, no tempo de Francisco, se uma pessoa entrasse com o cachorro na coleira ali, levaria uma surra, com a falta de respeito. Hoje ninguém mais tem calo no joelho. Hoje ninguém reza mais. Ninguém quer profundidade com Deus. Acabaram com tudo. Você olha pro jovem do mundo e o jovem dentro da igreja é a mesma coisa.
Você olha pro povão do mundo, olha pro povo dentro da igreja, é a mesma coisa. Lá fora os caras bebem, escuta a música do mundo, se veste de qualquer jeito. Você olha pras pastoral, pros movimentos, pras comunidades, é a mesma coisa. Não tem diferença. Não tem mudança, Francisco. A minha igreja, ela continua em ruína. Hoje todo mundo é sensual. Não só no sentido de roupa curta, mas sensual é que as coisas fáceis. Ninguém mais se sacrifica. Você pega a quaresma hoje. Você olha, você vai sentar com um homem de Deus, com uma pessoa de Deus, tá todo mundo ali comendo, bebendo a mesma coisa. Ninguém consegue tirar mais nada nem na quaresma. A pessoa tá comendo carne como se fosse... E aí, cara? Uma busca por dinheiro, por fama, por honra, por glória. Uma puxação de tapete, cara. O cara assume um cargo, ele já vai colocando, já vai fechando o cerco. Ninguém mais tem visão espiritual de fazer a massa levedar, de fazer a massa crescer, de evangelizar. Quem que tá do meu lado, quem que vai somar força comigo, quem que vai vir pra trincheira comigo. Não, não, não. Se o cara é de outro movimento, o cara é de outra... Não, não pode vir aqui porque aqui tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ah, pelo amor de Deus, nós somos católicos, irmãos. Nós pertencemos a uma só igreja e dentro da igreja tá essa divisão. Você quer levar o povo para mais perto de Cristo, tentando tirar o pecado mortal da vida da pessoa, tentando arrancar o anticoncepcional, tentando dar consciência para aqueles que já fizeram vasectomia, laqueadura, de reparar isso, de fazer a cirurgia, mostrando a gravidade de um sinal no corpo que é a tatuagem, que até a medicina vai condenar os dermatologistas. Quanto mais no mundo espiritual, você é taxado. Você vai falar do homossexualismo, do lesbianismo, para que a pessoa saia disso. Aí as lideranças te ceifam, coloca a tua cabeça no prato, porque os caras estão tudo envolvido com isso. Então você não pode mais pregar, porque para pregar você tem que denunciar aquilo que é errado. É o apelo de Cristo para nós. Nós não vamos ter fibra, não vamos ter calibre para anunciar a verdade do Mestre sem adulteração. Denunciando aquilo que é para ser denunciado, falando aquilo que é para ser falado. Levando o povo para o sacrário, levando o povo para a Santa Missa, levando o povo para o rosário, levando o povo para a modéstia, para a piedade, nas vestimentas, dia a dia. Não é só quando eu vou na igreja, não é só quando eu vou numa comunidade, não, é diário. Tanto para o homem quanto para a mulher, abraçar uma conversão verdadeira. Uma conversão genuína. Não é por um tempo, não. Estou mudando aqui, meu irmão, porque eu me conscientizei que o meu corpo é templo do Espírito Santo, sim. E eu já ofendi Deus muito nessa área, agora eu quero honrar e reparar os meus pecados. O pecado ele é constituído da culpa e da pena, do dano. Então a culpa no confessionário eu sou absolvido, mas a pena, a consequência do meu pecado, a sequela do meu pecado, aquilo que o meu pecado fez de mal, não só em mim, mas na sociedade, na vida daquela pessoa. Ah, vamos lá, tirei a virgindade de uma menina. Confessei o pecado, Deus me perdoou, mas e a sequela na vida dela? Eu brinquei com a confiança, a pessoa entregou tudo para mim. Então essa consequência, essa culpa, eu tenho que reparar ela. Ou aqui em vida, ou no purgatório. Se eu for para o purgatório, ou se eu for para o inferno, essa reparação vai ser eterna, sem a esperança de sair de lá.
Só que não pense que o purgatório é melhor do que essa terra. A reparação do purgatório é um fogo que Deus criou para reparar. O fogo que Deus criou aqui é um fogo material para nos ajudar e nós já não aguentamos ele. Imagine aquele que foi criado para nos punir. Então você vai tocando nessas coisas, que é o problema do nosso tempo agora. Você olha a promiscuidade, meu irmão. Você vai falar com o jovem, o que que o jovem tem na cabeça hoje? É só funk. É só funk. Aí você vai dando uma olhada nessa galera, nos MCs, nos DJs, a molecada, uma ostentação de ouro, de carro, de mulherada, umas letras totalmente promíscuas. Aí você pega as mulheres, você pega uma MC Pipoquinha que falou que quer ser enterrada de 4. Que não dá nem para ver o vídeo de um ser humano desse. O nível da baixaria. Você pega os adolescentes de hoje, os stories dele é só música de funk, é só essas desgraceiras. Eu tô falando de gente que o pai e a mãe vai na igreja. Eu tô falando de gente que tem uma base de fé e você olha para os filhos, a realidade que tá é uma realidade triste, irmão. Então, se o Cristo naquele tempo disse para Francisco, não vê que a minha igreja está em ruína? O Cristo também está falando isso para mim e para você. Porque primeiro passo, eu tenho que estar aos pés de Jesus para ele falar comigo. Segundo passo, antes de reconstruir a igreja dele, eu preciso colocar minha casa em ordem. Hoje todo mundo se considera um apóstolo, um evangelizador, mas nem a vida do... É que nem esses pró-místicos que veem Nossa Senhora. O cara vê Nossa Senhora, mas nele não tem nem fé para ter os filhos que Deus tem para ele. E ele vê Nossa Senhora. Ela vê Nossa Senhora andando de calça jeans, de calça leg, e vê Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora chega para as 3 criancinhas que se vestia na modéstia ali, você vê o quanto ficou incruento na alma, principalmente da Jacinta, aquilo que viria. E ela tá no hospital, ela corrige a roupa das enfermeiras daquele tempo. Agora hoje o povo diz que vê Nossa Senhora, nem mudou de roupa, nem mudou o guarda-roupa. Uma pessoa que se depara com Nossa Senhora, meu irmão, a alma dela é transformada. Mas aí tá todo mundo lá, as multidões vão para ver o anjo, a pessoa que vê o São José e vê o São José vestido dessa forma, vê Nossa Senhora assim, assim, assada. Meu Deus do céu, cara. Que tempo que é esse? Oséias 4:6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Acabou tudo, tá tudo acabado. Vês que a minha igreja estás em ruína, aí depois ele fala para Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Vai e reconstrói a minha igreja, Francisco. Primeiro passo, primeiro processo seguido de quem a tudo renuncia, tudo receberá. Francisco, quando ele ouve essa voz, começa a perseguição dentro de casa do pai dele. Você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para ficar sozinho na trincheira? Porque a partir do momento que você abraça a radicalidade do evangelho, você tem que estar preparado para ficar sozinho. Você encontra alguém que tem sede, meu irmão. Que tá raro você encontrar quem tem sede, hein, de crescer espiritualmente. Você encontra as pessoas caminhando, você encontra as pessoas
vindo para os retiros, mas encontrar uma alma que tem sede de céu, de santidade, de crescer espiritualmente, que não coloca limite na sua entrega, na sua ida. Ah, o cara sabe que tem alimento, meu irmão, ele pega a moto, ele vai. Ele não quer saber da dificuldade porque a alma dele tem sede. Francisco sofreu a perseguição dentro de casa, o pai colocou ele na prisão de castigo. A mãe ia levar comida para ele. Até que chega um ponto que o pai viaja, a mãe vê que ele não vai mudar de ideia, abre a porta e ele vaza. E ele vaza, ele vai ser livre. Ele vai seguir essa voz. Ele vai dar tudo pelo tudo. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Ele entendeu isso daqui, ele renunciou tudo, ele abalou o mundo mesmo. Ele abalou o mundo a ponto de, na legenda áurea, né, do testemunho dos franciscanos, haver uma revelação que o lugar que era de Lúcifer no céu, que ficou vazio, foi ocupado por São Francisco. No testemunho dos franciscanos tem a palavra, fugiu, não é o testemunho, mas um livro, né? Tem uma história, eu acho que é o Frei Leão que tem essa visão. No céu, São Francisco passa e as pessoas confundem ele com Jesus. As pessoas que estão no céu falam, é Francisco? Não, é Jesus, não é Francisco. Porque aqui na terra ele foi o que mais se configurou ao Cristo, a ponto dele ser confundido no céu. Quem que foi esse homem? E qual que foi a via que Deus escolheu para que esse homem se santificasse? Foi a pobreza. Hoje ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser desconhecido, ninguém quer ser escondido. Um quer aparecer mais. Eu não fico feliz se eu vejo uma pessoa se levantando, uma outra comunidade se levantando, fazendo, indo para cima, evangelizando. Eu não fico feliz se eu vejo um ministério de música aí crescendo, com músicas que honram o Santíssimo Sacramento, honram Nossa Senhora. Tudo gera ciúmes, tudo gera inveja. Tudo eu tenho que criticar, tudo que eu tenho que achar um erro. Eu não me alegro mais de ver um portador da cruz de Cristo sendo honrado por Deus. Francisco aqui, ele vive, então, o primeiro processo para construir, reconstruir, não a igreja, mas a tua vida, meu irmão, você ter estrutura humana. Precisa ter estrutura humana para suportar aquilo que há de vir. Se você chegar nesses dois primeiros processos, primeiro, tá aos pés de Jesus. O segundo, mudança de vida. Você acha que você vai crescer espiritualmente jogando videogame? Você acha que você vai crescer espiritualmente assistindo série de Netflix, de todas essas bobeiraiadas que tem? Você não vai crescer espiritualmente com essas bobeiras, irmão. Vai, não vai, não vai. Acompanhando Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro, Estadual, todo domingo, estando ali na frente da TV. Não vai, você não vai crescer espiritualmente assim. Não tem como. Então coloca a tua casa em ordem. Depois tem estrutura humana. Tem estrutura humana que você vai ser perseguido. Você vai ser provado. Depois, as pessoas que conheceram Francisco, que viveram com ele, do seu cotidiano, da sua cidade, olhavam para ele e viam nele um filho rebelde, depois da vergonha que ele fez o pai dele passar. Que imagina isso, ele fica nu ali, eu não quero nem mais ter um nome, a partir de hoje eu vou viver aquilo que está no Pai Nosso. Pai Nosso, o Pai do céu vai ser o meu Pai. O que eu tinha do Senhor era uma roupa, tô aqui a tua roupa, eu não quero mais nada. Aí o bispo vem e cobre ele, a igreja vem e abraça aquele filho. Então, quando Francisco vai iniciar o seu caminho de pobreza, de entrega e de abandono total a Deus, que ele vai mendigar, ele não sabia mendigar, ele era rico.
Ele sabia dar esmola, ele ajudava muito. Tanto que tem um caso na história dele que ele está atendendo um cliente ali na loja do pai, e aí um mendigo passa, ele não consegue dar atenção, porque ele está envolvido naquilo. A hora que ele termina o atendimento dele, ele vai correndo atrás do mendigo para dar esmola. Francisco era um bom cidadão, irmão. Quando ele saía, até quando ele estava no mundo, ele já tinha o coração diferente. Ele pagava a bebida, o rolê para os caras. Ele sentia a alegria em ser útil, em ser caridoso. Aí, quando ele vai começar o processo dele de mendicância, ele diz que ele tratava o corpo dele, ele chamava o corpo dele de irmão jumento. Quando ele vai estirar a mão não vai para pedir a esmola. Ele não sabe, a boca não sabe falar as palavras certas. Em nome de Deus, dai-me uma esmola. Então ele vai para as casas, as pessoas xingam ele. Seu filho rebelde, seu delinquente, o que você fez com o teu pai? Ah, pega essa sobra de comida do cachorro e dá para esse vagabundo. E aí ele diz que ele com a gamelinha dele, com a latinha dele, um osso de um resto de comida de outro. Aquela nojeira naquela lata, ele vai comer. Quando ele coloca a primeira, não sei se provavelmente com a mão, né? Dá ânsia nele. Ele... Por causa daquela comida. O que Francisco faz? Francisco se recompõe, pede perdão à irmã pobreza, que seria a sua esposa, dali em diante, e coloca comida na boca. Francisco, ele vai colocando o corpo dele em disciplina. Ele falava, antigamente eu tinha só uma cama, agora o mundo inteiro é o meu quarto, é a minha casa, essa grama, essa areia. Francisco era tão sensível espiritualmente que por causa da palavra de Mateus 16:18, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Francisco, quando pisava nas pedras, ele pisava com as pontas dos pés. Francisco, se ele estivesse andando e uma folha de papel voasse, ele pegava aquela folha e, ainda que fosse um escrito pagão, um escrito vulgar, um escrito que não fosse de Deus, é isso que eu quero dizer, fosse uma receita, ele guardava, porque ali poderia ter letras que formavam o nome de Jesus e de Maria, que dava prazer, esses dois nomes. Francisco sentia uma alegria de pronunciar o nome de Jesus e de Nossa Senhora. Que homem foi esse? Então ele foi humilhado, meu irmão. Ele sofreu na carne ali os seus... Então primeiro eu falei dos pais, agora eu tô falando daqueles que conviveram com ele. Talvez aqueles que convivem com você não vão entender a tua entrega. Os teus amigos de caminhada, os teus amigos de grupo, de comunidade, porque Deus está te chamando a uma reconstrução da igreja dele. Deus está te chamando a uma reconstrução, a ser um sinal de luz no tempo da apostasia, no tempo do esfriamento, da perca da fé. Quando ele começa a pregar, ninguém respeita as suas palavras, existe um desprezo ali. Imagina isso. Por quê? Porque ele era o louco. Agora vivendo, não tinha isso na igreja. O cara vivendo como, imagina isso, entra nesse contexto. Uma pessoa rica, um jovem rico que tinha tudo. De repente esse jovem está vivendo que nem mendigo. Agora esse jovem quer falar de Deus. Até ontem ele estava aprontando. O que você vai fazer? Você vai desprezar. Então ele enfrenta desprezo. Só que Francisco era perseverante. Então
Se eu não me engano, o nome dele é Bernardo, um dos mais ricos ali de, de Assis. E ele vai, começa a ouvir Francisco falar. E aquelas palavras começam a inflamar o coração desse homem, dele e depois de um sacerdote. E ele se aproxima de Francisco. Lógico que isso não é tudo uma vez, num dia só, até que Francisco chama os dois para ir lá na capela de São Damião, e Francisco tira 3 palavras na Bíblia. A primeira ele abre a Bíblia, tuf. A segunda ele abre a Bíblia de novo, a terceira. E os 3 chamados são radical ali para entregar tudo. Então aquele milionário, ele pega todo o dinheiro dele. Imagina isso acontecendo, meu irmão, na minha cidade, na tua cidade. Pensa num cara rico, de repente esse cara ele se converte. Ele não só se converte, mas ele faz um ato público, ele vai na catedral ali, começa a dar o dinheiro, onde está os mendigos, distribuir. O escândalo, a repercussão que não deu isso. Era o tipo de conversão que Deus começou a honrar a pregação de Francisco. Deus começou a honrar o outro, Bernardo, aqui. E o outro é o Padre Pedro. Não basta as homilias, você precisa pregar na praça, Francisco. O que os padres ensinam na igreja é a doutrina de Cristo, mas não o praticam em suas vidas. Francisco responde para ele. Não basta as homilias, o padre vem questionar ele. Ainda você precisa pegar na praça. A resposta do santo. O que os padres ensinam na igreja é a doutrina de Cristo, mas não o praticam em sua vida. Francisco tinha sede, meu irmão. Sede, 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 sede. Sede de agradar a Deus. Da pobreza derivam muitos frutos. Vai dizer São João Maria Escrivá. Primeiro a alma prepara-se para os bens sobrenaturais. A pobreza te dá o desejo de adquirir aquilo que é do céu. O desapego dos bens terrenos gera no teu interior o desejo das coisas eternas. É trocar a terra pelo céu. O pobre é esse, que ele troca a terra pelo céu. Segundo, o coração dilata-se para ocupar-se sinceramente dos outros. O pobre, ele é chamado a essa entrega pela salvação das almas. Ele começa a se ocupar, Deus dilata o coração dele, ele começa a ter uma ocupação sincera pela salvação das almas. Deus incomoda o coração. O teu coração é um coração incomodado para fazer algo, para resgatar almas, para promover a evangelização. Parece que existe uma inquietação dentro de você, filho, porque você é chamado a algo a mais. São Bernardo de Claraval diz que Jesus é tão amante da pobreza que, não encontrando ela no céu, veio buscar ela aqui na terra para ensinar os homens a valorizá-la. Terceiro, o pobre já recebe o prêmio nessa vida. Qual que é a maior riqueza do pobre? É Cristo. Então o pobre, ele já recebe o prêmio nessa vida, porque Jesus se dá. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Quanto mais sede, quanto mais fome, mais Deus se derrama. Por isso que o pobre, o pequeno, ele é saciado, ele é feliz. Por isso que eu não troco essa vida da providência, a minha vocação, por nada, irmão. Por nada. E se eu tiver que mudar de cidade, de país, pela missão, pela vocação de pai, de mãe, tanto BO com a justiça aí por causa da educação domiciliar,
Mas eu peço a graça para Deus de continuar, porque o mesmo Deus que me sustenta aqui é o Deus que vai me sustentar em qualquer lugar, até essas coisas passar. A liberdade eu descobri, meu irmão. A alegria de ser de Deus, a alegria de pertencer ao crucificado. E eu não troco isso por nada. Quarto, a alma desprendida recebe de Deus uma especial alegria, mesmo que lhe chegue a faltar o que lhe parece mais necessário. Ah, irmão, que é isso daqui? Isso daqui é para quem vive da providência quando falta aquilo que é necessário. Vamos colocar aí um papel higiênico, um sabonete, uma pasta de dente, um shampoo para a mulher, um condicionador para a mulher. De repente demora para chegar a providência, o dinheiro, o cuidado ali. Mas a alegria vem mesmo faltando aquilo. Por quê? Porque a pessoa se une a Cristo. Padre Paulo falou uma vez, numa homilia dele, num sermão dele, que se você tem um copo para beber água, você é mais rico do que Jesus, porque Jesus não tinha nenhum copo para beber água. As aves têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, as raposas têm sua toca, mas o filho do homem não tem onde inclinar sua cabeça. Por quê? Porque ele é pobre. E ele quis gerar e fundamentar isso no coração dos discípulos. Quando a mãe de Dom Bosco conversa com ele expressa a convicção de ser sacerdote. Ela deixa bem claro para ele, mas se você esquecer da pobreza, se você vir aqui todo almofadado, você tá lascado comigo. Continua com o teu coração na humildade, continua com o teu coração na pobreza, porque eu não criei filho nenhum para se corromper com o dinheiro. Os santos entenderam o valor da pobreza e na pobreza a gente vai encontrando alegria. No meu caso, na comunidade, no teu caso, talvez você está vendo esse vídeo, você não é chamado a viver da providência, mas você é chamado a se conformar com aquilo que Deus te dá. A ganância, o consumismo, ele invadiu as obras, ele invadiu os homens e as mulheres de Deus. Não, 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 não. Queira ser mais de Deus. Nós estamos nessa luta, esse desejo ardente de encontrar o que Francisco encontrou e ser saciado. Muitos se sentem infelizes, precisamente por terem demasiado de tudo. Quantas pessoas são tristes, meu irmão, porque tem muita coisa. E quando você vive da providência, você se alegra com aquilo que vem, cara. Quando chega uma coisa simples aí, mas que é diferente no comer, no vestir, porque você vê a mão de Deus te presenteando, o cuidado de Deus. Uma alma, um jovem, uma pessoa que vem aqui, ela é recebida, né? Tem que ser recebida com amor, porque é Deus que manda. Uma pessoa que chega na tua casa, você começar a ter esse olhar. Tudo na tua vida é Deus que está providenciando, os incômodos, as realizações, as portas que são abertas, as portas que são fechadas. É tudo graça. E quinto, para concluir, a verdadeira pobreza permite que nos desprendamos de nós mesmos para nos entregarmos a Cristo. A verdadeira pobreza permite que nos desprendamos de nós mesmos para nos entregarmos a Cristo. A entrega sincera, a entrega verdadeira de um coração que quer dar algo a mais por Deus. A pobreza, ela é esse trampolim
que te lança como uma tirolesa mais rápido para chegar até Cristo. É todo um caminho, nós estamos num processo. Mas Jesus continua dizendo: a minha igreja está em ruína. Eu não preciso de gente que fica falando na internet os podres da minha igreja. Eu preciso de gente que fique comigo no sacrário. Eu preciso de gente que reze. Pegue o seu rosário e reze o rosário. Gente que acorde cedo, que se discipline, que tenha conduta espiritual, postura, desejo de céu. Gente que tenha sede de comungar o meu corpo, o meu sangue, de se alimentar da minha carne. Preciso de pessoas que gravam CDs, pessoas que postam as coisas na internet. Preciso de gente que seja sal e luz. Então, por que você está gravando esse vídeo, esse áudio, Guilherme? Cara, porque tem algumas pessoas, o canal ele é pequeno, né? Um alcance mínimo aí. Mas tem pessoas que se alimentam do nosso carisma. Mas sem pretensão nenhuma. Vai chegar onde Deus quiser. Onde Deus queira que chegue essa pregação. Que talvez possa dar um sentido para você, como lá atrás deu na minha vida. As pregações que me chamavam a uma entrega maior, porque hoje está escasso. Uma pregação mais profunda. Está escasso principalmente para o jovem. Você olha para os pregadores jovens, você não vê neles nem conversão, é tudo seguindo a moda. No jeito de se vestir, na conduta. Você não vê mais o cheiro do evangelho. Você não vê mais o cheiro da pobreza, do desapego. Então, quando eu ouço essa palavra, Francisco, a minha igreja está em ruína, isso dói meu coração. Porque eu amo essa igreja. Essa igreja, ela me dá tudo, ela me dá toda a condição de se salvar com seus sacramentos. Ela é administradora dos bens espirituais na terra. Que São Francisco interceda por nós. E se um dia tivermos a graça de no céu conviver com este santo, que abalou o mundo a ponto de um santo da estatura de Santo Antônio de Pádua, ao ver esse homem se sentir constrangido com a vida dele. Um santo da estatura de São Domingos de Gusmão, meu irmão. Que você vai ver uma possessão diabólica. E o demônio fala que ele é o homem mais odiado no inferno. Quando São Domingos de Gusmão conversa com São Francisco de Assis, ficam os filhos espirituais de São Francisco de um lado, de Domingos do outro, e os dois conversando em particular. Quando acaba a conversa, São Domingos chega para os filhos dele e fala: pode seguir ele, porque ele é mais santo do que eu, porque ele tem uma via aí. Olha a humildade do homem desse, mas olha o reconhecimento de quem era Francisco. Esse homem abalou o mundo com a sua santidade. Deus abençoe e salve Maria Santíssima.